Fala galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a racionalizar o denominador do tipo raiz quadrada. Depois a gente vai verificar por que essas continhas que a gente faz funcionam. E no próximo vídeo, não hoje, no próximo vídeo, a gente vai explicar por que a gente faz isso. Ou seja, por que a gente racionaliza o denominador de uma fração. Se eu não me engano, esse material, esse assunto está na página 102 da apostila de vocês. Agora, vamos à aula. Exemplo, racionalize o denominador de cada fração. Percebam aí que a gente está trabalhando apenas com raízes quadradas. A gente vai repetir esse número, então o primeiro passo é esse, vou repetir o 7 dividido por raiz de 3. O segundo passo, você vai multiplicar tanto o número de cima quanto o número de baixo por raiz de 3. Então, a gente vai ter o 7 vezes o raiz de 3 e aqui embaixo o raiz de 3 vezes o raiz de 3. Isso vai ser igual a, em cima, que a gente chama de numerador da fração, então, no numerador, a gente vai ficar com o 7 vezes o raiz de 3. E na parte de baixo da fração, que a gente chama de denominador, a gente vai ter raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Então, a gente vai escrever assim, ó, raiz de 3 ao quadrado. Agora, a gente pode simplificar esse quadrado com o radical aqui. Então, a gente vai ficar apenas com, olha só, já acabou o problema. A gente vai ficar apenas com o 7 raiz de 3 no numerador, né, na parte de cima, e embaixo a gente vai ficar só com o 3. Pronto, racionalizamos o denominador dessa fração. Ah, professor, mas o que é racionalizar? Racionalizar é fazer esse radical sumir, desaparecer. Mas a gente tem que fazer dessa forma. Eu vou explicar depois por que isso funciona. Vamos para o item B para ver se vocês entenderam. Então, o primeiro passo é repetir esse número, que é o 5 dividido por raiz de 2. E agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por um número. Vamos ver se vocês estão espertos. Se aqui eu multipliquei por raiz de 3, aqui eu vou multiplicar por quanto? Ué, vou multiplicar por raiz de 2. Ah, professor, então é sempre por esse radical que está aqui embaixo? Nessa situação é, em raiz quadrada é. Então, a gente vai multiplicar aqui por raiz de 2 e aqui nós vamos multiplicar por raiz de 2. O que a gente vai ter, então? No numerador da fração, a gente vai ter o 5 raiz de 2. E no denominador, a gente vai ter o raiz de 2 ao quadrado. Isso é igual a, posso simplificar aqui, esse 2 aqui com o índice que é 2, então a gente vai ter 5 raiz de 2 dividido aí por, olha só, quem que ficou aqui? Se eu simplifiquei esse 2 com o índice, ficamos apenas com o 2. Pronto, isso é racionalizar. Ah, professor, tem uma forma mais rápida de fazer isso? Sim. Olha só, com raiz quadrada, percebam que a gente tem o 7 no item A, a gente tem o 7 dividido por raiz de 3. Olha só o que dá para fazer como resposta. Você repete o 7, olha que facilidade. Repete o 7. Está vendo esse raiz de 3? Você, então, escreve aqui do lado do 7, o raiz de 3. E embaixo você escreve só o 3, sem o radical. Pronto, vê se não é a resposta aqui. Essa é a resposta. Ah, professor, então, no item B, vê se dá para fazer isso. Eu tenho aqui o 5 dividido por raiz de 2. Então, eu posso escrever como resposta isso daqui. Ó. Eu vou repetir o 5... Vou escrever o raiz de 2 do lado do 5 e aqui embaixo eu escrevo só o 2 sem o radical. É isso aí. Ó, vê se não é essa a resposta. 5 raiz de 2 sobre 2. Viu como é que é tranquilo? Vamos agora resolver esses itens C e D daquela primeira forma que eu expliquei. Começamos como? Repetindo esse número
o 6 dividido aí pelo raiz de 2. E agora a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ou seja, no numerador e no denominador pelo mesmo número. Que é quem? O raiz de 2. Ah, por que é o raiz de 2? Já esqueci, há 10 segundos que eu vi, já esqueci. Porque é esse número que está embaixo. Lembrando que a gente está trabalhando aí só com raiz quadrada. Tá bom. Como é que vai ficar aqui? Ué, nós vamos ter no numerador 6 raiz de 2. Ah, professor, por que você escreve o ponto aqui? Por que você não escreve aqui? Ah, aqui eu escrevo ponto para ressaltar que eu estou multiplicando, né? Estou multiplicando o numerador e o denominador por um número. Mas quando eu tenho um número, por exemplo, racional multiplicado por um número irracional, a gente não precisa colocar o sinal de vezes quando esse número irracional é um símbolo. Então aqui a gente tem um radical, a gente pode também usar o π, usar o número e, aí a gente não precisa colocar multiplicação. Então estou colocando aqui só para ressaltar. Agora, embaixo a gente fica com o raiz de 2 ao quadrado. Ué, então o resultado vai ser o número que está ali em cima, que é o 6 raiz de 2, dividido por, aqui nós vamos simplificar. Então, simplifiquei aqui, ficamos só com esse 2. Então, ali a gente coloca o 2 e acabou o problema. Bem, acabou o problema porque eu pedi só para racionalizar. Mas, para ficar de maneira elegante, a gente fala assim na matemática, a gente tenta deixar o resultado da maneira mais simples possível. E nessa situação, a gente ainda pode dividir o 6 por 2. Então, eu vou dividir 6 dividido para 2 dá 3. Então, o resultado é o 3 dessa conta. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. Coloco 3 aqui. E esse número eu não fiz conta, então eu tenho que repeti-lo. Então, vai ficar assim, ó. O resultado é 3 raiz de 2. Viu? É uma situação que eu não tinha apresentado antes. Vamos ver esse item D. O que a gente faz? Repete o número. Então, vou repetir o 10 raiz de 5 e eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por um número. Que número vai ser esse? Obviamente, o raiz de 5. Então, coloquei aqui o raiz de 5 multiplicando o 10 e aqui embaixo o raiz de 5 multiplicando o raiz de 5. Isso é igual a, no numerador a gente vai ficar com 10 raiz de 5 e no denominador a gente vai ficar com o raiz de 5 ao quadrado. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos simplificar. Simplifique aqui, ó, esse 2 com o índice aqui, ficamos com o 5 aqui no denominador. E lá no numerador, a gente repete, né? O 10 raiz de 5. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Dá para a gente dividir o 10 por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? Dá 2. Aqui, ó. Eu estou fazendo essa conta aqui. Ó. Essa conta deu o resultado 2. Coloquei aqui. Mas eu não fiz conta com esse número. Então, esse número eu tenho que repetir. Repito aqui. Ó. 2 raiz de 5. Tudo bem? Ah, professor, e daquela maneira fácil que você tinha explicado lá no início? A gente pode fazer aqui sem problema nenhum. Vou repetir esse número aqui, ó. Já vou dar um Ctrl J aqui no Photoshop e já vou jogá-lo aqui para baixo. Olha que legal. Joguei aqui. Pronto, vou escrever menos, né? Agora eu vou fazer aqui para vocês. Como é que eu tinha explicado? Eu tinha explicado assim, ó. Coloco 6, tá aqui. Esse raiz de 2 coloca do lado do 6. E embaixo você coloca o 2 sem o radical. Aqui. O que a gente faz agora? A gente simplifica. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui, ó, 3. E esse número que eu não fiz conta, 3 raiz de 2. Ok? Dá para fazer o mesmo aqui. Ó. Vou jogar esse aqui para baixo. Vou dar um Ctrl J aqui. Vou jogá-lo então aqui para baixo para escrever menos. E do jeitinho que eu expliquei anteriormente, olha só o que a gente vai ter. Você repete o 10, está aqui o 10. Escreva o raiz de 5 ali do lado, escrevi aqui do lado. E embaixo você coloca só o 5. Ok, dá para simplificar? Dá. Simplifiquei o 10 com esse 5, 10 dividido por 5, 2. Então ficou 2. Esse número eu não fiz conta, repito aqui, 2
raiz de 5. Não foi isso que deu? Olha aqui. Foi isso. Agora, nós vamos explicar por que a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Bem tranquilo. Então, vamos ver por que essa história de multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número funciona. Imagine que você tivesse aí 10 dividido para 2. R$ 10 para duas pessoas, dá 5 para cada. Concorda comigo? Então, essa conta aqui ó, dá 5. Agora, imagine que eu faça aquilo que a gente fez com as frações. Pego 10 dividido por 2 e aí eu falei para vocês, olha só, repete isso, escreve aí 10 dividido por 2 e multiplica em cima e embaixo por um número. Vou multiplicar aqui por 2 em cima e por 2 embaixo. Olha quanto que a gente vai ter agora. Quanto é que é 10 vezes 2? É 20, ok? 10 vezes 2 deu 20. E quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 dá 4. Quanto que é R$ 20 para 4 pessoas? R$ 20 para 4 pessoas dá R$ 5 para cada. Olha só o que aconteceu. Deu o mesmo resultado. Então, a gente tem que quando a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, não altera o valor da fração. Ah, professor, ainda não entendi isso. Ué, olha só. Imagine que você tenha o 10 dividido para 2. Aí eu multipliquei em cima e embaixo por um número. Não sei que número é esse, tá? Vou falar que é um número x, só que esse x ele não pode ser zero, tá? Esse x é diferente de zero. Ok. Aí olha só o que acontece. Eu vou separar essas frações, tá? Eu vou ter o 10 dividido por 2 e eu vou ter aqui o x dividido por x. Estão vendo isso? Ué, mas x dividido por x dá quanto? Quanto é que dá aí, ó? 7 dividido para 7. Ah, dá 1, dá 1. Isso. 8 dividido para 8. E dá 1, que é R$ 8 para 8 pessoas, dá R$ 1 para cada. Ah, e 10 dividido para 10. Também dá 1. Quanto é que dá o x dividido por x? Também dá 1. Então, olha só o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter o 10 dividido para 2 vezes 1. Essa conta aqui dá 1, ó. Vezes 1. Então, quanto é que dá 10 dividido para 2 aqui? Então, 10 dividido para 2 dá quanto isso? Dá o 5. Então, é por isso que não muda nada quando a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, por isso que nós traçamos essa estratégia aqui, ó. Então, vamos recordar os senhores. Tenho aqui o 5 dividido por raiz de 3. Vamos racionalizar, ou seja, vamos eliminar o radical daqui sem que nós eliminemos o valor dessa fração. Esse valor a gente não pode alterar. Então, eu vou fazer o quê? Vou repetir esse número, 5 e o raiz de 3, e vou multiplicar ali em cima e embaixo por um número que vai me ajudar. Ué, quem vai me ajudar aqui é o raiz de 3. Ah, professor, eu sou muito inteligente, já vejo além do alcance, eu estou vendo que eu posso até multiplicar por raiz quadrada de 27. Pode sim, só que aí você vai ter que simplificar depois, fazer uma outra continha aí para deixar da maneira mais simples. Então, a gente utiliza esse raiz de 3. Ok. O que eu fiz? Ó? Aqui, o que eu fiz? Multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. Não vai alterar o valor da fração. O que vai alterar ali é a maneira que eu escrevo a fração. Aqui, ó. Teremos, então, que isso é igual a 5 raiz de 3, dividido aí por 3. Porque isso daqui, como a gente viu, dá o raiz de 3 ao quadrado, que a gente vai simplificar. E aí a gente fica só com o 3. Pronto. Significa que esse 5 raiz de 3 que a gente escreveu, ó, 5 dividido por raiz de 3, perdão, ele é igualzinho a 5 raiz de 3 dividido por 3. Eles têm o mesmo valor. É como se eu pegasse ali o 10 dividido por 2 e escrevesse que ele é igual ao 20 dividido por 4, que é verdade. Ele é igual, 20 dividido por 4. Quanto que é isso daqui? Isso daqui é 5. A gente fez a conta. E isso daqui é quanto? Ué, é 5. Ah, então por isso que eles são iguais, eles têm o mesmo valor.
Exatamente isso daí. Então, por isso que funciona essa história da gente multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ressaltando que esse número tem que ser, ó, diferente de zero. Então, na próxima aula, a gente vai verificar por que nós racionalizamos o denominador de uma fração. Então, espero vocês lá.